Vamos iniciar enviando nossos aviõezinhos, né? Convidando o pessoal para poder estar participando da nossa live. Deixa eu só fazer uns ajustes aqui. Seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Deixa eu enviar meus aviõezinhos aqui, convidando mais pessoas. Vai ter uma live bem incrível hoje. Vamos falar sobre precificação. É um tema muito importante dentro do nosso mercado, né? E que muitas vezes as pessoas falham. Boa tarde, Naná, Renata, Andressa, Claudinha, Emma, Festa, sejam todas bem-vindas. Hoje o tema vai ser bem legal, vai ser precificação. Eu acho que é um tema muito pertinente, né? Com o que a gente trabalha, né? A gente prestando serviço. Então, ele é um tema que precisa ser abordado, precisa ser entendido, né? Porque precificar não é algo que seja algo difícil, é algo fácil. Só que para isso você precisa ter um direcionamento, você precisa entender como funciona. Boa tarde, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vão entrando, mandando convitinho para o pessoal que está chegando. Boa tarde a todos. Vamos chegando, meninas. Bom, vamos começar, né? Para não ultrapassar muito o nosso tempinho aqui. Bom, pessoal que tá chegando, né? Boa tarde a todos. Bom, a precificação, ela não é nada difícil, né? Muitas pessoas acham, eu acho difícil, é complicado. Não tem nada de difícil, né? A precificação, ela vai muito além de apenas você colocar o preço, né? Você não pode simplesmente, boa tarde, Simone, Elaine, vão entrando, pessoal, boa tarde a todos, Irenilda, Ramos, designer, decorador, boa tarde. Bom, ela vai muito além de apenas colocar preço, né? Marilza, boa tarde. São Joaquim da Barra, sejam bem-vindas. Vocês são de onde, pessoal? Vai colocando aí pra mim, pra gente já começar a nossa aulinha. Boa tarde a todos. Fico muito feliz, o pessoal tá entrando, né? Nessa nossa live de 12h07. O tema de hoje é precificação. É um tema muito pertinente para gente que trabalha com serviço, né? Trabalha com locação, trabalha com decoração. É um tema muito pertinente a todos nós, né? Do mercado de festas. Para que a gente possa não entrar na famosa guerra de preço, né? Trabalhar com precinho. Ó, Itaúna, Minas Gerais, boa tarde, Recife. Barueri, São Paulo, sejam todos muito bem-vindos. Que a gente possa trabalhar de forma coerente com o mercado, que não entre nessa guerrinha de preço, a gente consiga colocar preço no nosso material de forma correta, de forma que a gente consiga ter lucro, né? Que afinal de contas ninguém abre uma empresa para não ter lucro, apenas para dizer que tem uma empresa, né? Isso não existe. Por que eu bato muito nessa tecla de bater, de ter lucro, de manter uma empresa lucrativa, de ganhar dinheiro? Porque afinal de contas é o que todo mundo quer, né? A gente não pode ser hipócrita ao ponto de falar assim, eu quero ter uma empresa só para dizer que eu sou empresária, sou empreendedora. Não, a gente monta uma empresa com o intuito de ganhar bem, de aumentar a nossa renda, de ter um lucro legal. Só que para isso a gente precisa passar por etapas, a gente precisa se desenvolver, precisa de processos, né? E a precificação, ela é um processo dentro da sua empresa, né? Você simplesmente não pode chegar e colocar qualquer preço dentro do seu material. Às vezes você pode estar pensando assim, poxa, porque eu já recebi algumas mensagens algumas vezes, assim, quanto que você coloca qual o valor que você cobraria nesse kit, né? Vou dar o exemplo do kit, né? Porque foi na época que me perguntaram. Eu, particularmente, eu não posso dar preço no seu trabalho, porque o que acontece? A minha realidade aqui é uma, a sua realidade é outra, né? O que eu digo em relação à realidade? Eu digo em relação à precificação, né? Vou explicar um pouquinho sobre o que é precificação para você entender com relação a essa precificação, como ela vai ficar, como vai ser colocar esse preço, né? A precificação, você precisa ter o controle financeiro todo ajustado e alinhado. Isso que eu sempre falo, exatamente.
todo alinhado dentro do que você faz na sua empresa. Por exemplo, você precisa entender qual o seu custo para você produzir determinada festa, qual o seu custo que você vai ter para poder produzir determinado kit para você comprar, quanto que você vai alugar. Você precisa ter tudo alinhado, tanto a sua despesa quanto a sua receita. Então, anote sempre. Às vezes a pessoa fala assim comigo, mas eu não tenho tempo. Você pode não ter tempo para qualquer coisa. Isso tem que se tornar prioridade dentro da sua empresa, né? Você pode ter o melhor acervo do mundo, você pode ter as coisas mais caras dentro da sua empresa para você alugar, você pode fazer uma decoração perfeita, mas se você não tiver a precificação correta, a sua empresa ela não vai andar. Então, isso é um dos pilares importantes que a gente precisa ter consciência de quando a gente tem uma empresa. Anotar todas as receitas, tudo que entra, tudo que sai. Flávia, mas eu não sei trabalhar com planilha, eu não sei trabalhar com aplicativo. Isso não é desculpa. Pega um pedaço de papel, pega uma agendinha, um caderninho, qualquer coisa, anota. Por que eu falo isso? Eu bato tanto nessa tecla que você precisa anotar. Porque quando a gente visualiza o que está ali, o que está anotado, a gente consegue ter uma compreensão maior do que você vai poder fazer. Qual o momento certo de repente, precisar fazer uma contratação? Chegou um momento que a demanda aumentou muito, eu não estou dando conta, né? Vai chegar esse momento que você não vai dar conta de atender, porque você só tem 2 braços. Pelo menos todo mundo, a maioria, né? Só tem 2 braços e você não tem como você atender, às vezes, 40, 50 clientes. Então, você vai precisar de contratar um funcionário. Só que se você não tiver esse custo seu, não tiver esse controle financeiro seu redondinho dentro da sua empresa, você não vai conseguir contratar, porque você vai achar que você não tem condição de contratar, porque você não está vendo o que está acontecendo. Às vezes quebra uma peça que por descuido você deixou cair, você precisa repor, né? Não é culpa de ninguém, é culpa sua mesmo. Você precisa ter uma reserva para você comprar e repor aquela peça, né? Então, o controle financeiro, ele precisa ser muito redondinho, ele precisa ser muito alinhado com o que você está trabalhando. Às vezes, as pessoas pensam que todo o dinheiro da empresa é o dinheiro, é dela também. Não é assim que funciona. O dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa. Você precisa direcionar uma porcentagem, principalmente para quem está começando, uma porcentagem de retirada para você não sangrar a empresa. Você não pode sangrar a empresa, você não pode tirar da empresa mais do que você precisa, mais do que ela tem para te fornecer, né? Vamos supor, a despesa da sua empresa hoje gira em torno de R$3.000. Aí, isso contando água, luz, telefone, todas as despesas básicas, mais o Prolabore. O Prolabore é o quê? É um valor que você vai estipular para você fazer retirada na sua empresa, seria o seu salário, né? A princípio, para quem está começando, isso é muito importante para você não retirar o dinheiro todo da empresa. Mesmo porque você tem que direcionar esse valor que entra para você fazer um investimento, para você comprar material, para você fazer a sua empresa crescer, né? E não sai comprando material desenfreado, não. Você vai comprar material de acordo com a demanda, de acordo com o que o cliente está procurando, de acordo com o público-alvo que você quer atingir. Então, você precisa analisar vários fatores. Eu comprei isso porque eu achei bonito. Você achou bonito, mas será que seu cliente vai achar bonito? É o perfil do cliente que você atende? Então, você precisa entender isso. E para você fazer uma compra também, tá sobrando dinheiro na minha empresa, eu quero investir num lustre de cristal. O seu mercado, ele vai absorver esse lustre de cristal? Você vai conseguir inserir? Tô dando exemplos assim mais grandiosos para vocês compreenderem qual é o tamanho e qual é o sentido de você fazer uma precificação correta, né? O mercado vai absorver, o mercado vai pagar o seu investimento, né? Isso tudo precisa ser analisado. Então, a precificação não é somente colocar o preço no seu material. Você precisa ter tudo isso anotado, né? Certa vez eu já estava no mercado há um tempo atrás, e eu vou contar essa história para vocês entenderem o quão é importante a precificação correta do seu material. Eu já estava no mercado já há 5 anos, né? Hoje eu já estou há 15 anos no mercado. Entrou um concorrente
uma empresa que fazia a alocação das mesmas peças que eu tinha, né? Porém, eles cobravam um pouco menos da metade do que eu cobrava, né? E aquilo, lógico que a gente fica meio assim, receioso, né, do que possa acontecer, mas eu tinha tanta certeza, tanta segurança do que eu estava fazendo, porque eu sempre tive a preocupação desde o início, de quando eu comecei a minha empresa, eu sempre tive a preocupação de anotar todas as minhas despesas, de anotar o valor que entrava, para eu entender que mês que eu tinha um faturamento maior, que mês que eu tinha um faturamento menor, para eu poder... Dentro de um ano, eu conseguia saber qual mês que eu poderia fazer um investimento maior. Isso já fazendo projeção para o ano posterior, tá, gente? Qual mês que eu poderia fazer um investimento maior? Qual mês eu tenho um faturamento maior? Então, isso é importante a gente ter, para a gente poder já visualizar. Como eu falei anteriormente, não sabe trabalhar com planilha? Faça no papel, né? Lá atrás, eu não sabia trabalhar com planilha. Para mim, era um bicho de 7 cabeças. Eu anotava tudo no caderninho, eu perdi aquele tempo, que não é um tempo perdido, é um tempo que você ganha lá na frente, né? Porque você vai estar com tudo anotadinho, você consegue visualizar e tomar decisões com mais precisão. Então, esse pessoal entrou no mercado, né? E começou a jogar o preço lá embaixo. Na época, meu marido, que já trabalhava comigo, ficou meio apavorado. Não pode, eles estão alugando muito barato, que não sei o quê. Só que eu observei... que eles alugavam todo o material dele e o meu material continuava sendo alugado pelo mesmo preço que eu estava cobrando, né? Com a minha precificação correta, estava tudo fazendo conforme as coisas estavam acontecendo. E eu virei para o meu marido e falei o seguinte, falei, ó, fica tranquilo que eles não vão aguentar. O mercado, ele absorve, né? O mercado, tanto ele absorve quanto ele seleciona. Então, eles não vão aguentar. Passaram-se alguns meses e realmente eles precisaram fechar a empresa. Por quê? Por exemplo, um dos itens que eu alugo aqui na empresa é mesa e cadeira, né? Porque aqui na empresa eu tenho uma diversificação muito grande de materiais de festa, né? Eu trabalho com kit, com locação de peças avulsa. Aí eu agreguei várias outras coisas para poder potencializar ainda mais a lucratividade da empresa, né? Porque quando você tem a mentalidade empreendedora, que eu falei até numas lives anteriores, você sempre visa em crescer a sua empresa. Você não pode viver só restrito em determinada coisa, você tem que sempre amplificar. Isso é normal de quem já tem essa mentalidade desenvolvida e para você que está desenvolvendo essa mentalidade agora, né? Precisa potencializar. Então, um dos itens que eles alugavam era mesa e cadeira. Na época, eu alugava minha mesa e cadeira a R$6 o jogo. Eles começaram a alugar R$2,50. Então, fazendo uma conta rápida, dá para entender que... E outra coisa, a mesa e cadeira, ela tem um custo de deslocamento, né? A gente precisa entregar na casa do cliente, depois precisa ir lá recolher na casa do cliente. Então, isso precisa entrar no custo de locação do que você está fazendo. Aí, eles alugavam pelos R$2,50. Eu virei pro meu marido, eu falei, eles não vão aguentar. O preço que eles estão cobrando não cobre nem o deslocamento para levar o material, né? Vamos supor que eles aluguem 10 jogos de mesa, R$25, não paga nem o combustível para ele levar, né? Então, eles precisam, você precisa entender que você não pode cair na guerra do preço, né? Na guerra de precinho, que a gente sempre, que muitas pessoas falam aqui, né? Essa é a famosa guerra do preço, você precisa estar alinhado. E como que você pode ganhar essa guerra de preço? Você tendo o seu preço coerente, aliás, você tendo o seu controle financeiro coerente, você vai saber o momento certo de investir, em quais peças investir, o momento certo de dar desconto, porque isso é normal o cliente pedir desconto, até a gente mesmo, quando vai numa loja, a gente faz o quê? A gente pede um descontinho quando vai pagar à vista, né? Isso é normal. Então, você vai saber quantos % você pode dar de desconto. De repente, você nem precisa dar um desconto, você dá uma peça de cortesia, né? Já aconteceu de um cliente alugar material grande aqui comigo, aí começar a pedir desconto. Eu sou o tipo da pessoa que normalmente eu não dou desconto, eu sou bem ruim de jogo com relação a desconto, eu sempre tiro uma beiradinha, né? O cliente, eu até brinco com o cliente, ele fala assim, agora eu vou chorar, eu falo assim, então nós vamos chorar juntos, né? Eu sempre brinco, a gente leva pro lado da brincadeira, porque fica mais leve, a gente consegue conduzir a venda com muito mais facilidade. Então, durante a negociação, o que você pode fazer? Ao invés de dar o desconto, observa se tem alguma peça que ele se interessou,
né? Que naquele momento ele não vai poder alugar e que para você não vai fazer diferença de você fazer como cortesia, né? Não vai tirar do seu valor total, né? Aquele valor que você, aquele preço total que você já tá fechando com ele, só que ele quer um desconto. Aí você pode virar para ele e falar assim, olha, de desconto eu vou te dar essa peça que você gostou de cortesia, né? Lógico que é uma peça que vai e volta, só que não vai interferir nem no valor final que ele vai te pagar, que você vai receber o valor total, e nem vai te interferir porque sua peça tá ali parada, né? E outra coisa, você conquistou mais um cliente, né? Quando a gente trabalha com qualidade, tentando entender o lado do cliente, buscando sempre o melhoramento, a gente consegue estar se mantendo no mercado, né? Um outro ponto que você precisa entender com relação à precificação, ela precisa estar totalmente alinhada à qualidade e excelência no seu atendimento, né? Não adianta você, igual as pessoas falam assim, ah, mas o fulano trabalha com precinho, mas e a qualidade dele, como é que é? Né? Mais um exemplo que eu vou te dar com relação a isso. Eu tenho um concorrente direto aqui na minha cidade, que ele aluga, eu também alugo toalhas, né? Vamos dar um exemplo das toalhas. As minhas toalhas, elas têm um preço mais alto do que o dele, né? Mas mesmo assim, todos os clientes preferem alugar toalha comigo. Qual a diferença das toalhas dele para as minhas toalhas, sendo que o dele é mais barato? As minhas toalhas vão totalmente limpas, as minhas toalhas vão totalmente passadas, né? As minhas toalhas eu sempre entrego com pontualidade. Então isso faz muita diferença, né? Mesmo dele sendo mais barato, eu tenho milhares de clientes que vêm alugar comigo, que já alugaram com ele, quebraram a cara porque já pegaram material que não estava legal para ser usado e vieram locar comigo. E esses clientes perduram por muitos anos. Eu tenho cliente aqui na empresa que eu atendo há 15 anos, desde quando eu comecei, né? Então, quando você entrega, mesmo com um preço mais elevado, porque esse preço elevado, ele tem que estar atrelado ao valor que você agrega a esse preço, né? No caso, o valor, você vai entregar uma qualidade que muitas vezes as pessoas no mercado não estão atentos a isso. Você vai entregar um atendimento de excelência que muitas vezes eles não estão atentos a isso. Isso me fez crescer muito dentro desse mercado, porque eu fui pegando todas as dificuldades que os meus concorrentes deixavam, todas as brechas que eles deixavam e melhorava ainda mais para poder ter uma empresa com potencial muito maior, mais competitivo, entregando mais qualidade, mais excelência. Então, a coisa foi acontecendo, né? Então, desde o princípio, se você quer montar uma empresa ou se você já tem uma empresa, você precisa ter essa precificação na ponta do lápis, né? Eu sempre brinco que tem que ser literalmente na ponta do lápis. Você que está começando, se torna um pouco mais fácil porque você está começando do zero, né? Você já vai entrar numa forma de já começar a colocar isso no seu processo, né? De poder entender que você precisa anotar tudo. Boa tarde, pessoal que entrou depois, tá? Sejam todos bem-vindos. Nesse processo de você já anotar tudo, depois isso vai ficando automático. Você que já está no mercado, que não tem esse controle financeiro, acho necessário parar, né? Vamos aproveitar agora esse finzinho de ano. Pega uns dias antes de começar de voltar, porque alguns lugares, né, eu não sei se muitas pessoas param agora no final do ano, né? Por exemplo, a minha empresa aqui, eu consegui, a gente vai conseguir fazer todas as entregas, a gente vai parar dia 31 e retorna dia 3. Então, a gente vai ficar esses 3 dias aí de folga, né? E dá para você dar uma paradinha e reestruturar isso. Se você não tem isso estruturado na sua empresa, eu te sugiro de sentar, de anotar, de perder esse tempo não, de ganhar esse tempo lá na frente, né? Você vai ver que como vai te facilitar, você vai entender para onde o dinheiro está indo, né? Muitas vezes você quer comprar algo, ou você fala assim, ah, mas o meu dinheiro não sobra. Igual esses dias eu tive contato com um rapaz que trabalha com decoração, ele falou bem assim, poxa, mês passado eu faturei 30 mil reais e não sobrou nada. Mas como que não sobrou, né? Para onde seu dinheiro está indo? Ele falou, não sei. Eu falei, mas você não anota? Ele falou, não. Então, quer dizer, ele não anota, ele não sabe para onde o dinheiro foi, mas aí você precisa ter consciência. Você fez alguma viagem? Você comprou alguma roupa? Você fez alguma festa extra? Qual gasto extra que você fez? Esse dinheiro foi da empresa ou foi o seu? Né? Então, isso precisa estar anotado.
Isso precisa estar tudo no controle para você entender para onde você está indo. Porque se você não entender para onde o seu dinheiro está indo, a sua empresa não cresce de jeito nenhum. Vai ter que tirar dinheiro de algum lugar para inserir dentro da empresa. E quando isso acontece, de você tirar dinheiro de algum outro lugar, isso para quem tem condição de tirar dinheiro de algum outro lugar e inserir dentro da empresa. Para quem não tem, infelizmente a empresa vai fechar, né? Então você precisa entender para onde o dinheiro está indo, né? Então isso tudo que eu tô falando faz parte da precificação. Controle financeiro bem alinhado, saber o que está indo e o que não está, o que está entrando, o que está saindo. Você tem dica para quais peças comprar para quem quer iniciar? Eu vou fazer uma live sobre esse tema, tá? Hoje eu não consigo te falar porque a gente está no tema de precificação, mas vai ter uma live específica sobre peças, quais acervos comprar, sobre tudo isso, tá? Continua acompanhando aí que em breve eu vou estar falando sobre isso. Oi, Flávia, você tem... O que você acha do Pegmonte sobre entrega ou não? O que eu acho do Pegmonte sobre entregar ou não? Pois é, Marcele, né? Pois é, Marcele, eu sou o tipo da pessoa que eu sempre busco beneficiar e solucionar o problema do meu cliente. Por exemplo, se você tem... Aqui eu tenho duas formas de trabalhar. Vamos partir por aqui que eu vou conseguir te explicar melhor. Porque são vários fatores. Por exemplo, aqui eu tenho uma parte de material que o cliente consegue retirar aqui na minha empresa. Então, isso já é pré-combinado com ele. Fala, ó, esse material você vai retirar aqui, vai fazer a montagem, depois você vai trazer de volta. Eu tenho um tipo de material aqui na empresa que o cliente recebe o material dele em casa, né? Porque hoje eu tenho um caminhão para transportar. Recebe o material dele em casa, ele faz a montagem, depois os meninos vão lá e recolhem esse material para a empresa. Então, eu tenho essas duas formas de trabalhar. Se você for trabalhar com peças somente para pega e monte, peças pequenas, e você tem condição de entregar, coloca um custo dessa entrega para você não ficar no prejuízo, que isso também precisa ser calculado, né? Ou um valor mínimo de locação, ou dependendo da distância, eu sempre calculo aqui pela distância a quantidade de deslocamento que a gente vai fazer para poder jogar esse custo em cima do material que o cliente tem, porque no caso eu tenho já o transporte. Caso você não tenha o transporte, eu te sugiro de repente fazer uma parceria com alguém que trabalha com frete aí na sua cidade, que aí vai ser bom para você e vai ser bom para ele, né? Porque aí você vai ter como oferecer esse serviço para o seu cliente. Aí você já embute o valor do frete e fala, eu tenho uma pessoa que faz o frete, porque muitas vezes a pessoa quer alugar com você, mas não tem condição de buscar. E você às vezes não tem condição de entregar e não dá solução para o cliente, né? O mais importante, eu sempre falo que a gente tem que carregar o cliente no colo, né? O mais importante é a gente entregar essa solução para ele. Falar, olha, eu não tenho carro para levar seu material, né? Mas eu tenho um contato de um parceiro meu que ele faz frete, ele cobra tanto, você já deixa tudo mastigadinho. Você pode ter certeza que suas locações elas vão aumentar. Se você tiver tanto como entregar quanto oferecer esse serviço de alguma outra forma terceirizado, o cliente ele vai ficar mais satisfeito e vai te procurar ainda mais, né? Eu acredito muito que eu cresci aqui com relação a essa parte também de entrega, porque muitas pessoas às vezes querem fazer as coisas, mas muitas vezes não tem condição de buscar. Às vezes trabalha o dia todo, o horário não é compatível, mas fica uma pessoa em casa que não tem condição de vir buscar. Então a gente precisa analisar cada cliente como um cliente único, né? E tentar resolver todos os detalhes com relação a essas entregas. Eu espero que eu tenha respondido a sua perguntinha, tá, Marcele? Me dá um ok aqui. Caso não tenha, você repete ou você continua fazendo aí que eu vou estar tentando te responder o mais preciso possível, tá? Eu te dei esses exemplos aqui porque eu acho que é um exemplo mais viável para você poder estar compreendendo, para as outras pessoas também estarem compreendendo. E essa sugestão de poder estar colocando um frete é interessante, tá? Tanto para você quanto para a pessoa que vai fazer o frete. Então, analisa todas as possibilidades e tenta, assim, atender o melhor possível o seu cliente para você poder ter um cliente recorrente, porque ele vai saber que você sempre vai estar disposto a resolver o problema dele, né? Vai estar disposto a resolver a situação dele e vai estar
e seu material vai viver na rua sendo alugado, né? Vai e volta, vai e volta. Tem mais alguma pergunta? Deixa as lives salvas. Essas eu vou estar deixando, tá? Só que a live do dia 10 de janeiro, que é nosso aulão, quem chegou depois assistir, sim, é o nosso aulão. Obrigada, amor. Seja muito bem. Amei que vocês estão aqui hoje, tá? Seja muito bem-vinda, Marcele, obrigada, tá? A live do dia 10 de janeiro, quem não está no grupo do WhatsApp, tá? Convido vocês a entrarem, que tá lá no link da bio. Ela não vai ficar salva e vai ser um mega aulão. Já tô preparando a aula, tá assim, maravilhosa. A gente vai ter aula teórica, a gente vai ter aula prática. Vai ser assim, sensacional. Deixa eu beber. Só um minutinho, pessoal. Tem mais alguma perguntinha? Pra gente poder estar abordando aqui. Ficou clara a parte de precificação? Vocês entenderam? Manda um ok pra mim. Tem mais alguma perguntinha? Não fiquem com vergonha, esse é o momento, né? A gente não pode deixar dúvidas passar, principalmente quem tem já um negócio, quem já, independente de qualquer pessoa, quem tem ou quem não tem, quem quer entrar, a gente precisa estar com todas as dúvidas entendidas, né? Para poder estar fazendo as coisas fluírem e acontecer da melhor forma. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Bom, com relação à live que me perguntaram sobre o acervo, eu vou estar fazendo uma live específica sobre acervo. Eu só não sei te falar exatamente o dia, né? Porque a gente está indo de acordo com a nossa programação que foi feita aqui, né? Que a demanda tá maravilhosa. Espero também que vocês tenham entendido bem essa parte de precificação para vocês não entrarem nessa guerra de preço. Ontem, essa vai ficar. Essa live vai ficar salva, só não vai ficar do dia 10 de janeiro, tá? Que vai ser um aulão, assim, um mega aulão maravilhoso, tá preparando algo bem bacana pra vocês. Eu recebi um comentário lá no meu canal do YouTube, que até me fez lembrar agora por conta da precificação. Tem uma inscrita lá, que ela me segue já há muito tempo, né? Ela tá inscrita lá, ela me acompanha já há um tempo. Aí eu fiquei muito triste, por um lado, com a história dela, por outro que você acha de cobrar 50% do valor do aluguel. Como assim, amor? Me explica direitinho. Cobrar 50% do valor do aluguel. Referente a quê? Para entrega? Só especifica direitinho para mim, Simone, a pergunta, para eu poder entender o que você está querendo dizer. Que aí eu te respondo, tá? Bom, aí a menina lá falou da seguinte forma: Flávia, meu marido, a gente se separou, né? Ele pegou uma parte do material de festa, tá alugando e tá jogando o preço lá embaixo e tá pegando todos os meus clientes. Eu falei com ela, falei assim: olha, você tem que fazer sua precificação correta, tudo que eu falei aqui pra vocês, e entregar excelência e qualidade, né? Então, você precisa entender essa parte de precificação. Eu até deixei um videozinho lá pra ela assistir e ela tá adorando, né? Convido vocês que não estão no canal do YouTube ainda, entra lá. Bom, trabalho com decoração há 9 anos. Ai, que legal! E agora eu vou montar uma loja de locação. Estou perdida. KKKK em relação ao contrato. Em relação ao contrato, eu também vou estar falando, eu vou dar uma olhada nas minhas lives, ver se ela tem a parte de contrato lá, tá? Mas vai acompanhando aí que eu vou estar dando dica bacana sobre locação. Você que trabalha com decoração, é uma excelente oportunidade para aumentar o seu negócio, tá? Mas só que você tem que fazer tudo assim, bem certinho, bem alinhado, para você não se perder, tá? Mas é um mercado maravilhoso, eu tô nele há 15 anos, também faço parte de decoração. Então, aqui eu faço parte de decoração, eu trabalho com buffet para festa, né? Porque a gente tem um cerimonial, tudo feito com o mercado de festas, não veio recurso nenhum de fora, né? Eu acho importante de falar isso, porque ontem, foi na live de ontem que eu falei sobre... na live de ontem não, que eu falei sobre se esses dias eu respondi uma pergunta, se pega em mão te dava dinheiro. Então, tudo isso que eu fiz foi com relação à parte de... tudo com dinheiro da festa, né? Não teve recurso de fora. Então, aqui a gente trabalha com decoração, locação, kit e por aí vai. Bom, quero saber sobre isso também. O que, meu amor? Sobre locação de peças?
Porque a locação de peças a gente faz, né? Ou é contrato? Vamos ver aqui. Flávia, o que você acha de cobrar 50% do valor? Ó, eu acredito que sua pergunta seja com relação à locação, né? Aqui, como é que eu faço? Opa! Aqui, normalmente, eu cobro 50%. Assim, depende muito da... Eu vou de acordo com a análise de tempo, né? Que a pessoa tá alugando e de tempo e valor, né? Normalmente, eu faço assim. Por exemplo, eu tenho um cliente que tá alugando material igual hoje. Eu fiz um orçamento pra menina para julho do ano que vem. Então, o que eu faço? Eu pego 30% do valor de entrada e o restante ela precisa pagar até uma semana antes da festa. 15 dias é o outro setor que eu tenho aqui do cerimonial. A parte de locação fica com uma semana. Uma semana antes da entrega do material. Da entrega, ou se for feita a retirada pode ser feito pagamento aqui na hora da retirada. Se a entrega for feita, ela precisa estar paga até uma semana antes. Quando a festa está muito próxima, vamos supor que eu faço um orçamento para o mês que vem. Aí, nesse caso, eu pego 50% do valor de entrada e os outros 50% no mesmo formato. Se ela vir buscar aqui na loja, né? Porque eu não sei se você estava na live desde o início, eu expliquei em cima de uma pergunta que a Simone fez sobre estar fazendo entrega, né? Então, aqui na nossa empresa, a gente tanto a pessoa retira quanto a gente faz a entrega. Então, esse 50% você paga para reservar e os outros 50%, se você for retirar aqui na empresa, você pode estar pagando no ato da retirada. Se essa entrega for feita, o pagamento deve ser feito uma semana antes. Por que eu recebo uma semana antes? Por vários fatores. Lá atrás, quando eu comecei, eu já tomei muita pernada, né? Vamos falar rasgado mesmo, porque eu acho que a gente não precisa ter muita cerimônia para falar sobre isso. Tomei muita pernada porque a pessoa ela faz a festa, passou a festa, ela não te paga. As pessoas precisam ter isso como consciência, né? A festa, ela é algo que ela precisa ser recebida com antecedência. Você não pode fazer para pagar depois. Não só eu que já tomei pernada, eu conheço várias pessoas no mercado de festas que tomaram cano porque não receberam com antecedência. Né? Só que aí a gente tem que viver e aprender, né? A gente passou por aquilo, a gente tem que aprender, melhorar, evoluir e fazer melhor, não deixar acontecer de novo, né? A gente não pode permanecer no erro. Então, o que eu faço agora? Eu só recebo festa com pagamento. Mas porque eu já ouvi muitas essas histórias assim, Flávia, eu já paguei todo mundo, eu já paguei fotógrafo, eu já paguei a doceira, eu já paguei fulano, ciclano, só faltou você. Quantas vezes nesses 15 anos eu falava, infelizmente, eu não posso liberar o material. E tenha consciência, a pessoa que vai fazer festa, ela vai te pagar. Entendeu? Não fica preocupada, o cliente vai ficar com raiva. Não, isso você tem que entender que isso é uma norma que você tem que estabelecer na sua empresa, no seu negócio. Né? Empresa eu falo com relação ao seu negócio, que seja uma empresa física, que você trabalhe dentro de casa, né? Independente de onde você trabalha, você precisa estabelecer essa norma dentro do seu negócio, né? Porque isso é muito sério. Porque um material seu que sai, que você não recebe antes da entrega, seu material volta, o cliente não te paga, ele está totalmente desvalorizando o que você faz. Você está desvalorizando o que você faz. Então, não faça isso. Igual quando você cobra o preço barato das coisas. Você não pode dar coisa de graça para ninguém, né? As pessoas precisam compreender, você precisa compreender que você vive disso, né? Aqui onde eu moro numa cidade de interior, né? Minha empresa cresceu muito aqui, de forma, assim, espantosa. E aqui as pessoas tinham a mania de emprestar material de festa. As pessoas que já trabalhavam no mercado emprestavam um para o outro, emprestava às vezes para cliente, e eu cheguei com outra filosofia. Aí certa vez uma cliente veio e falou assim, porque fulano me empresta. Eu falei, pois é, meu amor, mas eu vivo disso. Eu preciso comprar leite para minhas filhas, eu preciso comprar roupa para as minhas filhas, e é tudo com dinheiro de festa, não tem outra renda. Como que eu vou te emprestar um material que eu preciso para trabalhar?
Aí chega um cliente querendo alugar esse material, não tem para alugar porque eu te emprestei, né? Não existe isso. Com relação a dar a cortesia, como eu falei lá atrás, é uma outra situação, que o cliente já está te dando um lucro grande. Então, você pegar uma peça, vamos supor, um suporte de bolo, que para você, teoricamente, não vai te custar nada, mas vai automaticamente agradar o seu cliente, você não vai precisar tirar dinheiro daquele valor que você já está fechado com ele, é uma outra situação. Agora, você pegar uma peça sua e emprestar, gente, não existe isso, né? Você tem que dar valor ao seu trabalho. A gente precisa dar valor ao nosso trabalho, né? Que se a gente não valorizar nosso negócio, a gente não valorizar nosso trabalho, ninguém vai valorizar. Então, aprenda a precificar. Igual esses dias, chegou um kitzinho aqui pra mim. Meu kit, o menor que eu tenho de valor, eu cobro R$150. Chegou um aqui pra mim, de uma cliente que chegou comentando, ela falou assim, Flávia, fulano tá alugando por R$55, um painel, uma mesa, um suporte. Eu falei, mas aí, deixa eu te perguntar, ela tá ganhando a tinta pra depois pintar, porque era uma mesa de MDF, que ela deve estar ganhando a tinta, porque só você comprar um latão de tinta para repor a coisa, nos R$55 não paga, né? Ela tá ganhando o sabão e a água, depois se chegar suja ela tem que lavar, ela tá ganhando todo o material, porque não tem condição da pessoa cobrar R$55 num kit pega e monte. Não existe isso, isso é inconcebível, é inviável, num lugar nenhum, né? Então, você precisa dar valor ao seu trabalho, entender que as coisas precisam ter valor e você precisa colocar valor nisso, né? O preço, o valor. Ah, Simone, sim, o contrato. Vou estar fazendo vou estar olhando, vou verificar a possibilidade de fazer isso numa próxima live, tá? Vou colocar isso no meu roteiro, que é algo que eu sei que é recorrente e as pessoas sempre gostam de saber sobre o contrato. Givanildo, verdade, verdade. Isso aí, pessoal. Vamos começar a não trabalhar de graça. Porque o que que acontece? Aqui, opa, tô tentando subir os comentários, só um minutinho. Aqui na minha cidade é cheio de gente folgada. Pois é, mas essas pessoas folgadas, a gente não pode dar muita brecha, né? Porque eles realmente, se você deixar, eles vão montar em você. Eu acho que não é certo, né? Você tem que se posicionar e mostrar para eles a que você veio. Não pode simplesmente deixar a pessoa levar seu material de graça, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho sobre o contrato. Aqui na minha cidade tem gente, cheio de gente folgada. Tá igual na minha então, né? Mais alguma perguntinha, pessoal? Sobre precificação, alguma outro tema de live que vocês queiram ver, que aí eu coloco no cronograma, tá? Vou colocar a parte de contrato no cronograma para eu poder estar abordando esse tema, porque eu percebi que ele é bem recorrente, né? Não só aqui, lá nos outros canais que eu tenho de comunicação, pessoal. Boa tarde, seja bem-vinda. É bem recorrente. Fui contratada para fazer uma festa de 1 aninho bem intimista. Estou montando meu primeiro acervo para a festa. Muito bom, parabéns! Muito bom mesmo! Como divulgar nas redes? Esse foi um assunto de uma live que eu falei com vocês, que eu falei sobre... acho que tem uns 3 dias atrás, ela tá salva aqui, né, no meu Instagram. Mas eu vou estar abordando esse tema mais pra frente de novo, tá? Mas dá uma buscada lá no IGTV, que eu deixei ela salva. Eu falei bastante sobre Instagram, como fazer, né? Como você separar as coisas. CNPJ, abrir ou esperar? Eu prefiro abrir, né? Principalmente pelo fato de você ter a facilidade hoje de ter um MEI, né? Eu abriria, porque isso gera mais credibilidade no mercado, né? Pode abrir sim. Na época que eu comecei, não tinha um MEI. Eu já abri uma empresa limitada, que eu botei meu marido como sócio. Aí ela já tem um faturamento mais alto, né? Porque eu já tinha... eu falo que eu sou um ponto fora da curva. Eu sempre consigo enxergar tudo muito grande. Mas abre sim, tá? Estou começando agora, tenho poucas peças. Isso é devagar, tá? Decilene, acho que é Decilene seu nome, né? Vai comprando aos poucos, vai de acordo com a demanda, né? Para você não sobrecarregar
a sua parte financeira, né? Vai de acordo com a demanda, compra o necessário e vai ampliando de acordo com a demanda, tá? A precificação se aplica muito nisso aqui, tá? Trabalho com decoração há 10 anos, entrei no Pegue Monte devido à pandemia. Estou vivendo disso. Estou te conhecendo agora. Você trabalha com kits padronizados? Aqui eu trabalho um pouquinho de cada coisa. Trabalho com kit padronizado, eu trabalho com locação de peças avulsas, eu trabalho com locação de utensílios, né? Então eu peguei vários pedacinhos do Pegue Monte e fui agregando várias coisas. Tudo que eu via que dava retorno, que aumentava a lucratividade da minha empresa, eu agregava aqui. Então eu trabalho também com o kit padronizado, sim. Padronizado, pré-definido, que existem vários nomes, né? Você e sua sócia. Quando a gente tem sócia, Desilene, faça um contrato de sociedade, tá? Para isso não depois virar um certo transtorno, né? A sociedade, ela é boa até certo ponto. Depois, às vezes, acaba saindo dos trilhos. Então, é bom, mesmo que seja sua amiga, sua mãe, sua vizinha, seu marido, com qualquer pessoa. Deixe isso tudo muito bem discriminado com relação à sociedade, que isso é algo muito sério. Assiste lá, Rê. Qualquer coisa me manda no direct, tá? Que eu te dou uma ajuda. Eita, minha prima, eu e minha prima estamos montando juntas. E essa semana minha prima, ao invés de alugar com a gente, pela outra pessoa ter alugado por R$60 é o preço, e o nosso preço foi 150, alugou com ele. Pois é, amor. Você precisa entender, você e várias pessoas, né? Quando eu consegui entender isso, a minha mente ela abriu muito. O que acontece? Nem todo cliente é nosso cliente. Isso a gente precisa ter muito, muito inserido na nossa mentalidade. Nem todo cliente é nosso cliente. Então, você precisa ter muito bem definido quem você quer atender. Né? De repente, o cliente de R$60 não vai te satisfazer, mas um cliente de 150 sim. Satisfazer em que sentido? Pagar suas contas, agregar no seu material, divulgar para as outras pessoas que podem pagar pelo mesmo preço. Então, você precisa ter isso muito bem alinhado, tá? Mas vai acompanhando aqui, que as coisas vão clareando ainda mais, vai se reinventando, né? Para você poder estar acompanhando o mercado, mas isso aí acontece, tá? Mas não fica chateada, porque isso aí é algo que acontece e a gente precisa ter inserido em nossa mente. Nem todo cliente é nosso cliente. E tem muitos clientes também que, infelizmente, a gente tem que falar graças a Deus, né? Porque já aconteceu de episódios de eu ter uns clientes aqui que, quando eles falaram que não ia alugar comigo, eu falei, botei a mão pro céu, falei, Senhor, é livramento. Porque são clientes que, às vezes, não tiram um pouco a nossa paz. Tá, pessoal? Vamos lá. Mesmo trabalhando, começando em casa, devo o que, amor? Faltou aqui. Trabalhando, começando em casa. Mesmo começando em casa, devo começar com CNPJ? Sim. Eu comecei a trabalhar... Quando eu comecei... Por que você deve começar com o CNPJ? Porque tem muitas empresas que, quando você vai fazer compra, né, empresa de acervo, você tem mais facilidade em comprar, porque você é uma empresa. Você, muitas vezes, consegue desconto, porque você é uma empresa. Então, tem muitas facilidades. Outra facilidade, outro benefício que você tem é quando algum cliente que necessita de uma nota fiscal precisa do seu serviço, você vai ter a nota fiscal para fornecer. Aqui na minha cidade, eu já peguei muito serviço de empresas grandes, porque eu era a única que eu tinha CNPJ. Né? Empresa que eu trabalho, eu moro numa cidade onde eu atendo a Samarco, que é uma grande empresa. Eu já atendi a Petrobras, que é uma grande empresa. Banco do Brasil, que é uma grande empresa. Né? Então, o Sesc, eles vieram fazer um evento de agrocafé. Eu atendi porque eu tinha CNPJ. Então, o CNPJ, ele é fundamental para a gente poder estar tendo esses benefícios que ter uma empresa, a gente consegue, esses benefícios que a empresa... Oh, meu Deus, desculpa. Ter os benefícios que o ter o CNPJ traz pra gente. Entendeu? Vamos lá.
tô comprando aos poucos e somente de acordo com o que o pessoal quer. Exatamente, vai de acordo com a demanda, com a procura, para você poder estar sempre reinvestindo o próprio dinheiro da empresa, para você não pegar muito dinheiro de fora e não perder nessa parte de precificação. Você tem fornecedores para indicar? Sim, eu vou fazer uma aula específica sobre a parte de acervo, fornecedor, então isso tudo vai estar inserido dentro da mesma aula, tá? Mesmo começando em casa, que é o complemento da outra, obrigada. O que fazer quando sua concorrência está com preço mais baixo, porém produtos inferior ao meu? Pois é, aqui eu passo pelo mesmo problema que você. Eu tenho muitos concorrentes que têm um material inferior ao meu e o meu material tem um preço maior, né? Porque o meu material é melhor. Esse aí que eu vou te falar é o mesmo exemplo que eu dei para Simone, né? Com relação à menina ter alugado a R$60 e o outro ela tá alugando a 150. Você precisa entender qual cliente você quer atingir, né? Qual público que você quer atingir, né? Você quer pegar esse público que só paga precinho? Então você precisa reinventar a sua empresa. Então você tem que manter o seu negócio ativo. Para você poder conquistar pegar um pouco dessa fatia, caso você queira, cria um kit mais barato. Só para poder você ter um carro-chefe, algo de saída, né? Algo de, como que a gente fala? Um valor de saída, né? Cria para poder você pescar aquele pessoal. Eu sempre falo que é para atrair o cliente, né? Eu tenho um material aqui que eu atraio o cliente, em cima daquele que eu atraí, eu vou oferecendo várias outras coisas que o cliente precisa. Porque normalmente quando o cliente vai te alugar material, ele não sabe exatamente tudo que ele precisa. Então cabe a você oferecer, né? Por exemplo, já teve cliente de chegar aqui, como eu falei, aqui minha empresa hoje é uma empresa que aluga vários tipos de coisas, né? Já chegou cliente aqui para alugar apenas uma mesinha para botar o bolo. Eu consegui alugar para ele a mesa maior. Eu montei uma mesa para ele com vários acervos, eu aumentei a mesa dele, então isso foi aumentando em preço. Eu consegui colocar mesa e cadeira, eu ofereci toalha, eu ofereci prato, e fui oferecendo. Fala, você precisa? Eu preciso mesmo. Você precisa daquilo? Nossa, eu preciso, não estava até esquecendo. Porque o cliente ele não sabe exatamente o que ele quer alugar, né? Ele chega com uma ideia e cabe a você começar a inserir coisas para ele poder entender que a festa dele vai sair completa, né, dentro do que você trabalha hoje. Então, entra no mercado, tenta inserir no mercado algo que você consiga atrair esse cliente e mostre o valor do seu produto com um preço maior, né? Então, tenta fazer esse balanço aí que vai funcionar, tá? Qualquer coisa você manda aqui. Simone, sim, então manda live. Obrigada, amore. Eu não acho que tem que abrir CNPJ rápido, pois é mais um custo. Pois é, olha só, o CNPJ com relação à empresa Eireli, a empresa Sociedade Limitada, ela tem realmente um custo mais alto. Hoje o MEI ele chegou para facilitar com relação a isso. Só que com relação a custos, a taxas, tarifas, isso é algo que infelizmente eu não tenho como estar falando exatamente porque não é a minha especialidade. Né? A minha especialidade é festa e nesse caso você precisa ver com um contador para ele poder te orientar, porque quando eu comecei eu fui direto no contador, que é a pessoa mais indicada para te orientar. Falou, você vai fazer isso, isso e isso. Me deu as opções, né? Então eu optei por abrir a minha empresa lá atrás com o CNPJ. Hoje a gente tem o MEI que facilita seu lado. Mas aí fica a critério de cada um. Se você não quiser abrir CNPJ, não precisa abrir CNPJ. Né? Isso aí eu dei um exemplo das facilidades que você vai ter para você poder abrir o CNPJ. Tá bom, pessoal? Para começar é muito insegura. Pois é mais um curso para começar e muito insegura. Entendi. Para começar, não entendi direito, é muito insegura. Tá. Precisava entender esse lado, sim. Essa semana eu perdi uma venda porque não... Olha aí, tá vendo a importância? E ela queria uma nota fiscal para a empresa reembolsá-la. Tá vendo a importância de ter um CNPJ? E hoje o MEI, ele facilita muito o lado de vocês com relação a isso. Né? Na época que eu comecei, o MEI não existia. Eu tô no mercado há 15 anos, o MEI existe já há 12 aproximadamente. Então não existia. Então eu fui obrigada a abrir uma empresa. Só que eu já tinha uma visão a longo prazo, porque todo mundo que abre uma empresa...
ela precisa ter a consciência de que você vai crescer a sua empresa, né? Ninguém abre uma empresa para começar aquilo ali e daqui a pouco fechar, né? Se você realmente quer viver de festa, quer viver disso, você precisa estar pensando a longo prazo, né? E hoje o MEI facilita a sua vida, né? Quando você começar a crescer e seu faturamento ultrapassar o limite do MEI, você migra para uma empresa maior, porque se a sua precificação estiver toda alinhada, sua precificação estiver correta, você vai conseguir com muita facilidade pagar todos os encargos de uma empresa, né? Quando você tem tudo isso anotado. Então, Givanilde, já ficou aí uma lição para você poder estar abrindo de repente o seu MEI, né? Dependendo do tamanho da sua empresa. Em 4 empresas até hoje ninguém me pediu CNPJ. Pois é, felicitar, né? Pois é, mas aí você viu que o Givanilde perdeu uma venda por conta de uma venda, né? Vamos falar em venda. Por conta de não ter um CNPJ. Às vezes isso faz diferença dependendo do caso, né? Então aí cada um analisa dentro de cada caso para poder se é viável ou não. Mas aí cabe a mim te dizer que para mim foi viável. O Givanildo acabou de testar que é viável. Então cada um tem que analisar dentro do que trabalha, dentro de como vai atender. E as peças que quebram, como calcular a cobrança do valor? Pois é, as peças que quebram, normalmente eu cobro pelo preço que eu paguei, né? Vamos supor, esses dias eu aluguei um vaso de R$30. Eu aluguei o meu vaso, ele custou R$168 numa empresa, né? Porque eu tenho um vaso um pouco mais caro. Eu aluguei ele por R$30 aqui e simplesmente o vaso quebrou. Aí a cliente me pagou R$168, foi o preço do vaso que eu paguei. Então, eu acho mais justo para você e para o cliente, se você cobrar o preço de custo do que você pagou, do que de repente você cobrar um preço absurdo de uma peça que às vezes você nem vai receber. É melhor você receber o preço de custo e depois conseguir comprar outra peça do que você cobrar um valor muito mais caro, o cliente não te pagar, você ter que ir para a justiça, aquele transtorno todo, entendeu? Então, cobre o valor de custo que você pagou, que é mais justo, tá? Gente, vamos subir. Coração, isso aí, pessoal. Que ajuda a live a chegar em outras pessoas. Isso aí, Neide, obrigada, amor. Vamos lá. Sobe o coraçãozinho aí. Responda a minha pergunta. Qual, amor? Já acho que eu respondi. Eu posso fazer um contrato para os clientes alugar os meus móveis sem ter um CNPJ? Pode. Você pode fazer com o seu CPF. Entendeu? Aí você é o responsável, porque quando a gente tem um CNPJ, automaticamente a gente tem um CPF agregado para você responder pelo seu contrato. Porque a empresa sozinha ninguém responde, né? Você é o representante da empresa. Você pode fazer no seu nome, você assumindo toda a responsabilidade. Isso é tranquilo. Eu não gosto de trabalhar para corporativos. Aí fica não gostar de... Eu particularmente, eu trabalho para todo mundo, né? Mas eu gosto mais de trabalhar com pessoa física também, né? Corporativo é meio chatinho de trabalhar, porque eles têm um prazo de pagamento muito longo. Às vezes eles até enrolam para te pagar, que eu já tive problema com isso, né? Por conta de... É bem burocrático. Vamos lá, deixa eu subir aqui. Verdade. Kit padrão você aluga muito? O kit padrão aqui não é meu carro-chefe, tá? Mas a gente aluga bastante, tá? Por que eu falo que não é meu carro-chefe? Porque quando o cliente chega para buscar um kit, para procurar por um kit padrão, eu já começo a oferecer várias alternativas para ele, porque é melhor para minha empresa se entrar mais dinheiro do que se eu simplesmente alugar um kit padrão. Entende qual é a jogada na hora de fazer? A não ser que o cliente insista, não, eu quero esse kit padrão e ponto. Aí sim, mas a sua obrigação enquanto vendedora, enquanto dona da empresa, é sempre oferecer mais coisas para o seu cliente, alugar mais para você poder ter um faturamento ainda maior. A gente precisa sempre pensar em aumentar o faturamento da empresa. Tá, pessoal? Nossa, a live hoje rendeu. Tá maravilhosa. Bom, pessoal, eu vou estar encerrando porque já vai estar dando 1 hora de live, né? E o Instagram já me mandou um recadinho aqui, senão daqui a pouco eles derrubam. Espero que
tenha sido esclarecedor essa live, né? Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, 12h07, estarei novamente aqui. Vou verificar qual tema que eu vou fazer. Vamos fazer uma surpresinha. De repente eu falo sobre acervo, sobre contrato. Vou dar uma analisada aqui o que eu acho que vai ficar mais dentro do contexto que a gente está falando. Tá, pessoal? Qualquer dúvida, me manda lá no direct, né? A gente está sempre respondendo, meu suporte. Se você ainda não faz parte do grupo do WhatsApp, o link está na bio. Só vai receber o PDF da aula e uma surpresa quem estiver no grupo do WhatsApp no dia da aula do dia 10 de janeiro. Essa aula do dia 10 de janeiro não vai ser gravada. Estou preparando algo bem especial para poder estar mostrando para vocês. Uma parte, a aula vai ser dividida em partes, né? Tudo dentro de um aulão mesmo. Mas eu vou fazer uma parte teórica, porque a gente precisa da teoria, né? A gente não consegue aprender nada sem a teoria. E vou fazer uma parte prática, né? Ensinando a vocês a fazer algumas coisinhas que eu não posso revelar agora, né? Para ficar surpresa aí. Gratidão, muita gratidão. Convido vocês a fazerem um print, né? Vamos fazer um print, todo mundo aí, me marcar lá. Vamos fazer um... Ó, quero ver quem vai mandar o print, vai marcar. Vou repostar vocês lá. Conta um pouquinho para mim o que vocês aprenderam dessa aula de hoje. Que Deus continue te abençoando. Adoro quem divide conhecimento. Obrigada, amor. A gente tem que dividir. Tudo que a gente divide, as coisas multiplicam para nossa vida, né? A gente se doa e a gente recebe. Eu tenho recebido muito carinho de vocês aqui. Estou me sentindo assim, maravilhada. Tá simplesmente maravilhoso. Que Deus te abençoe. Obrigada. E gratidão é só o que eu tenho a dizer, e aguardo o print de vocês, marca lá e coloca o que vocês aprenderam aqui na aula, tá bom? Fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchauzinho!